No vídeo de hoje nós vamos falar a respeito dos bens declarados dos dois filhos do presidente da Assembleia de Deus, Ministério Belém, São Paulo, os quais são irmãos do presidente da CGADB. E reagir ao vídeo do Tarcísio ministrando, meus amigos, ganhou de bandeja o púlpito da Assembleia de Deus, Ministério Belém. E muita gente deu glória a Deus e aleluia diante das palavras do governador candidato à reeleição. Olha só. E essa mensagem de esperança é importante porque por mais que a gente tenha percalço, a vitória vem. Por mais que a gente tenha pedra no caminho, uma coisa que é bom deixar claro aqui, que Tarcísio, muita gente acha que ele é evangélico. Ele não é evangélico, ele é cristão católico. Você precisa entender que cristão católico e cristão evangélico são coisas diferentes. São todos cristãos, porém católico é uma coisa e evangélico é outra. Então o Tarcísio ele não é evangélico, ele é cristão católico. É um católico falando para um público cristão evangélico. Entenderam? A vitória vem. E a gente sabe que a vitória virá. A gente sabe que Deus está no controle, que Deus tem vitória. Para quem tem bom propósito, Deus se faz presente. Deus vai à frente, Deus remove barreiras. E eu tenho certeza que Deus é conosco. Deus vai estar com a gente nessa jornada, nesse caminho. Que não vai ser um caminho fácil, tem percalço, tem espinho, tem pedra, mas eu tenho certeza que a gente vai ser bem sucedido. Aquela ladainha de sempre, né, cara? Vergonhosa no meu modo de entender, porque é o que nós estamos falando nesses últimos vídeos aí com relação à política. Mais uma vez, a Assembleia de Deus, Ministério Belém, transforma o púlpito em um balcão de negócio político. Um palanque, né? Um picadeiro eleitoral. Eu acho, Paulo, que você tem que continuar sendo instrumento na Câmara dos Deputados. Você vai continuar fazendo a diferença para São Paulo. Agora a Ruth está ganhando uma nova missão na suplência do André do Prado. André, você que foi parceiro tão importante, você que nos ajudou tanto na Assembleia Legislativa, liderando essa Assembleia, aprovando projetos importantes para São Paulo, você ganhou uma nova missão. Representar São Paulo no Senado Federal. Derrite você. E é claro, empolgado diante de uma multidão de fiéis ali que foram para participar de um culto e chegam lá dando de cara com o governador candidato falando de política. E muita gente espiritualizando isso aqui achando normal, mas eu não consigo ver isso normal não. No Senado Federal. Derrite você, que foi um grande secretário de Segurança Pública, que se doou desde o primeiro dia desse governo para tornar esse Estado mais seguro, para reduzir indicadores. Um trabalho de muita coragem. Você recebe agora uma nova missão no Senado Federal. O Estado de São Paulo merece bons senadores, merece André do Prado e Guilherme Derrite. A Câmara Federal merece Paulo Freire. E a Assembleia Legislativa merece Marta Costa. Aliás, a Assembleia Legislativa merece, eu mereço também, que eu preciso de alguém para continuar me apoiando lá. Cara, é uma encheção de linguiça, puxação de saco de candidato um pro outro aqui, que pelo amor de Deus, velho. Mas resumindo o que ele falou, para você entender, o que aconteceu? Tarcísio agradeceu à família do pastor José Wellington por ter acolhido há 4 anos, em 2022, que ele, na época, né, visitou a igreja, também atrás de votos. Aí depois ele cita um versículo bíblico, né, para não ficar só nas minhas palavras, sobre Jeremias, afirmando que a passagem fala de esperança, né? É esperança em Deus e no político, que agora está assim, né? Você não pode mais só ter esperança em Deus, tem que ter esperança em Deus que vai resolver os problemas e no político que vai resolver os problemas também. E no final ele foi elogiado pelo cacique velho, recebendo aí uma oração, né? Eu fico na dúvida, meus amigos, aonde que começa o palanque político ou aonde termina, né, o palanque político é onde começa o púlpito da igreja. É uma misturança, mas é normal dentro da Assembleia de Deus Belém. Porém, quando se trata de Assembleia de Deus Belém, você precisa entender que a política ali está na estrutura. E isso não é de hoje. Tanto é que o presidente da Assembleia de Deus Belém, o conhecido aqui como Cacique Velho,
Ele tem 3 filhos na política, mas 2 estão candidatos à reeleição. Pastor Paulo Freire, que é filho, pastor presidente também em São Paulo, e a tal da Marta Costa. E o que está causando um certo apavoramento na internet é a declaração que eles fizeram dos seus patrimônios, os 2 filhos do presidente da Assembleia de Deus Belém aí. O pastor Paulo Freire declarou ao TSE um patrimônio de aproximadamente 6 milhões em 2026. Aí eu vou dar exato aqui para você entender. 6.049.496, isso em 2026, tá? Olha só o que inclui, meus amigos. Participação societária no valor de 4,779,999 milhões. Agora, caderneta de poupança. O cara tem uma poupança de R$ 32.206. Meu amigo, isso nós estamos falando de um pastor presidente e candidato à reeleição como deputado. Aí tem um valor de 30 mil de aplicação na renda fixa, ou seja, 60 mil reais, mais de 62 mil reais só em dinheirinho guardado. Depois tem depósito bancário em conta corrente de R$ 302. Deu uma vergonha, né? Para dizer assim que não tem dinheiro, né? Na conta corrente só R$ 302. E depois outros bens e imóveis como apartamento, enfim, em Campinas, São Paulo. Então passa de 6 milhões. Já a Marta Costa passa de 3 milhões. 3 milhões e 76 com 398.045 centavos. E olha que essa aqui resolveu investir em imóveis. O apartamento de São Paulo, 1.500.000. Apartamento de São Paulo, 650 mil. Apartamento de São Paulo, 405 mil. Apartamento de São Paulo, 371 mil e lá vai pedrada. Apartamento de São Paulo, 150 mil. Essa está aposentada pro resto da vida com aluguel, meus amigos. Só tá faltando investir em apartamento aqui em Balneário Camboriú. E juntando os dois, pasme vocês, dá mais de 9 milhões em patrimônio dos 2 filhos candidatos à reeleição representando a Assembleia de Deus Ministério Belém. Ou seja, 9 milhões em patrimônio declarado por 2 filhos de uma família, uma das famílias mais influentes do meio pentecostal, a Assembleia de Deus Ministério Belém. Agora, uma coisa que precisamos deixar claro aqui. Isso, patrimônio elevado, não significa que estão cometendo alguma irregularidade, não, meu amigo. Não é isso que eu estou querendo trazer aqui. E isso o TSE disponibiliza justamente para que o cidadão possa acompanhar a trajetória do político, a qual, tem os seus patrimônios ali exposto para você perceber, ver o crescimento. E não esqueça que estamos falando de quase 9 milhões de reais. E uma coisa importante para você que é da Assembleia de Deus, meu amigo. Você precisa se perguntar como que uma instituição que prega humildade, serviço, dedicação ao reino, fundada para cuidar da vida espiritual, como que uma instituição dessa consegue se transformar em uma poderosa plataforma de projeção política? E detalhe, projeção política não para fiéis membros da instituição, mas projeção política para filhos da liderança. Você consegue explicar? Ou você nunca se fez essa pergunta? Porque o que aparenta é que a política se tornou aí uma extensão natural da própria estrutura da igreja. Já vem o combo junto. Você começa a congregar na igreja Assembleia de Deus, dando exemplo, mas tem tantas outras igrejas. Você vai congregar nessa igreja, mas já vem o combo, Você precisa votar nesses candidatos aqui, ó. Senão você não tem
teu passaporte garantido para o céu. É mais ou menos assim. E se você não obedece, você não está sendo fiel à instituição. Para você que mandou o vídeo do Tarcísio aqui, querendo que eu comentasse a respeito, o problema aqui nem é o Tarcísio ministrar no púlpito da Assembleia de Deus Ministério Belém. Como alguns me mandaram, absurdo. Não, cara, absurdo. É os dois filhos do presidente chegar aonde chegaram na política, usando a instituição como uma plataforma para projeção política. Absurdo é os dois filhos aqui chegaram a um valor de quase, ou mais, né, de 9 milhões, quase 10 milhões de reais em patrimônio. O Tarcísio, como católico, trazendo uma palavra dentro da Assembleia de Deus, é quase que insignificante perto dessa realidade que muitos, né, não fazem questão de tocar no assunto. E eu deixo uma pergunta para você da Assembleia de Deus Belém. Será que não tem candidatos, outras opções de irmãos fiéis, membros da Assembleia de Deus do Estado de São Paulo, né, falando em todo o Brasil? Será que não tem outras opções para os fiéis escolher? Tem que ser só os filhos do presidente para ser votado? Eu acho impossível não ter alguém mais capacitado, até porque tem um deles aqui que é pastor-presidente, cara, e deputado, e agora candidato de novo. Você consegue entender o tamanho da ganância pelo poder? Só acha isso normal quem não consegue enxergar um palmo diante do nariz. É a frase mais bonita que eu achei aqui para não ofender. Oh, glória! Só Jesus é o Senhor, ouvinte dessas palavras. O político tem todo o direito de entrar em qualquer igreja, desde que seja recebido, as portas abertas. O pastor tem todo o direito, por mais que eu ache errado, de fazer você enxergar o seu político de estimação, né? Ele apresenta para você, tem todo o direito. Agora, o que não pode acontecer é tirarem o seu direito de escolher quem votar. Porque aí, se você permitir, meu amigo, isso acontecer, é sinal que já tiraram o teu cérebro, fecharam a caixinha e você vive vegetando. Porque votar é consciência. É você escolher alguém de acordo com aquilo que você acredita e não com aquilo que o seu líder acredita. Até porque quando o seu líder apresenta um candidato, pode ter certeza que tem esquemas nos bastidores. Quando o seu líder faz, você empurra a goela abaixo em você um candidato, pode ter certeza que nos bastidores as negociatas aconteceram. Aí então você está sendo usado como massa de manobra e o político vendo, entendendo que você não passa de um mero capital político dentro da igreja. Então eu encerro o vídeo dizendo para você, meu amigo, abra o olho, valorize-se, valorize o seu voto e entenda que é você, através da sua consciência, conhecendo, correndo atrás, estudando, entendendo como funciona a vida do candidato a qual você está decidindo votar. É assim que você vai ter um voto consciente. E eu acho que está na hora, né, de varrer desse meio evangélico filhos de pastores que sobreviveram anos e anos na política e estão aí à reeleição. Olha o exemplo desses daí. A pergunta que eu deixo, você sabia que os dois filhos do presidente da Assembleia de Deus, Ministério Belém, declararam ao TSE mais de 9 milhões em patrimônios? Os dois filhos do presidente? Se não sabia, comenta. Se sabia, comenta também. Ajuda a divulgar o nosso conteúdo, deixa o seu like que é importante, o seu joinha é essencial aqui. Se aparecer o botãozinho do hypar, ajuda a hypar, me segue nas demais redes sociais e esse é o canal Fala Zay, estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.